Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso quarto episódio do podcast Entre Nós. E estamos aqui hoje, né, para ganhar nossas experiências ganharem voz, né, e nossos silêncios ganharem acolhimento. Hoje o nosso tema vai ser bem importante porque é sobre solidão e rede de apoio. Quem cuida da mãe? E para essa conversa temos duas convidadas realmente incríveis. Exatamente, Débora. Estamos muito felizes por estar aqui recebendo Thaís Zimmermann, fonoaudióloga e mãe de Emanuela, que tem a trissomia de cromossomo 21, e mãe também de Matias, que tem se dedicado aí a se transformar sua vivência em escuta e apoio a outras mães. Seja bem-vinda, Thaís. Obrigada, meninas, por essa oportunidade, né? Como eu falei, a criança é muito tratada, mas a mãe acaba ficando em segundo plano, né? E esse assunto é extremamente pertinente, inclusive para nós, que somos mães também, né? De crianças atípicas. Sim, é verdade. Que bom que você está aqui. Obrigada. E também Priscila Façanha, médica atuante na área da saúde mental, que idealizou e conseguiu apresentar uma proposta muito importante para a Câmara dos Vereadores, voltada ao acolhimento das mães atípicas, né? Então, é uma participação louvável contar com você aqui também. Priscila, seja bem-vinda. Imagina, Samília, eu que agradeço. Eu acompanho vocês e até confesso que eu estava ansiosa para chegar nesse tema aqui no podcast. E fiquei ainda mais feliz quando Débora entrou em contato para me convidar. Então, aqui são duas realizações. Eu estar aqui e o tema ser abordado. Que bom, os nomes de vocês estavam nos nossos corações. E nas listas, né? Exatamente. Aguardando a hora. E aí, eu queria já abrir esse podcast, né? Convocando você que está assistindo a pensar, né? Por quantas vezes nós, mães, a gente estava cercado, assim, de pessoas, até da nossa família, né? Amigos, e a gente se sentiu sozinha, né? A gente não se sentiu acolhida ou validada, né, no nosso pensamento, nas nossas lutas, nas nossas rotinas. E aí também por quantas vezes a gente já se sentiu sobrecarregada. E assim, a sobrecarga não é só relacionada a uma pessoa que é totalmente dependente da gente no momento, mas é relacionada principalmente à sobrecarga que isso traz para a nossa vida, e isso de verdade se torna invisível, porque as pessoas não veem, ou muitas vezes quando a gente tenta abordar esse assunto, a gente sente que a gente é meio que invisibilizado, né? Que isso não é validado. E por quantas vezes a gente já se sentiu assim? E aí, aqui nesse podcast, nós vamos tentar trazer isso à tona, né? Tentar ver quais são as possibilidades que existem, o que é que existe, né? Para que a gente consiga de verdade ser alcançado, quais as estratégias para isso. E aí, eu já queria, inclusive, voltar aqui à mãe atípica que a gente trouxe aqui, né, que foi de verdade se moldando dentro de um processo para tentar alcançar outras mães, que é a Thaís, né? E aí eu queria voltar para ela a seguinte pergunta: quando foi que você, Thaís, se sentiu assim, nossa, eu estou sozinha nesse momento, né? Como é que essa solidão, de certa forma materna, se manifesta no seu dia a dia, e como isso foi se contornando? Eu acho que, né, na minha trajetória, especificamente, aconteceu em diversos momentos de forma mais intensa e de forma menos intensa. O diagnóstico de Manu veio com uma forma muito natural, muito tranquila, até muito diferente do que realmente acontece com a maioria das mães, né? Até porque eu acho que a minha bagagem de atendimentos enquanto fonoaudióloga, já enquanto profissional, eu já atuava muito com crianças com T21, e isso já meio que amortizou aquela surpresa, né? Aquela formação de crenças que a gente acaba... O não saber, assim, não saber o que esperar, né? Você já trabalhava com crianças. O efeito surpresa, de não saber como vai ser, o que é. O que eu acho que as pessoas, elas têm um certo... veio a deficiência como um mistério, né? Não vem como uma criança, né? Como um adulto, como um jovem, vem como uma coisa que
é além do conhecimento básico. E de fato né? Quando a gente adentra esse mundo, a gente, por mais que tenha um conhecimento prévio, a gente começa a de fato entender melhor. No diagnóstico eu não senti essa solidão, que geralmente muitas mães que eu já acolhi, imensa maioria já trazem esse tema, né, de se sentir sozinha, sentir medo, sentir angústia. Eu não senti nesse primeiro momento. Porém, a criança com deficiência, ela vai demandando mais conforme ela cresce. Isso. Né? Então, Manu, ela veio apresentando até inclusive questões sensoriais, que são questões muito complexas, que inclusive profissionais da área não conseguem identificar. E eu, enquanto mãe e profissional com conhecimento um pouco mais crítico, eu digo muito que eu sou muito, muito crítica, e eu fui observando por uma ótica de fato mais detalhista enquanto mãe, mas que para as outras pessoas não parecia tão claro, né? Então eu fui percebendo essas nuances que nenhum profissional conseguia, e de fato eu me senti só, sentindo tudo isso, percebendo tudo isso. E foi cerca de quase um ano, que inclusive eu digo muito que minha família, ela não tem noção do que eu passo na minha realidade, né, no dia a dia, porque eu vivo longe de toda a minha família. Então eles, quando vêm aqui final de semana, eles pegam um recorte feliz do que é nossa convivência, que não é tão positiva, não é, existem dias não tão bons, né? Isso. Então esses dias não tão bons eu vivo na solidão materna, que muitas vezes o próprio pai, o próprio profissional que está junto também dessa criança, né, acaba não sentindo como a mãe. Exatamente. Que tem um olhar mais direcionado para a criança, que tem um olhar mais de cuidar dessa criança, e tem a responsabilidade, né? E que tem, inclusive, um sofrimento naquilo, né? Porque você olha e você não tinha se preparado para todas aquelas demandas. E foi até uma coisa que você pontuou aí, interessante. À medida que Manu ia crescendo, iam aparecendo mais dificuldades. E, tipo assim, a gente pensava, enquanto mãe, que seria o inverso, né? Tipo assim, à medida que a criança for crescendo, ela vai tendo menos dependência minha, autonomia, e vai se passando. E, na verdade, isso é uma sobrecarga materna dentro da deficiência que eu noto muito presente. As pessoas olham pra gente e dizem assim, não sei por que você é tão cansada. Assim, não sei por que seu filho já tem 7 anos. Tipo assim, uma criança que tem 7 anos, típica, por exemplo, ela já toma banho só, ela escova os dentes sozinha. Tipo assim, se você for pensar, o trabalho que uma pessoa tem com um recém-nascido, pessoas que têm filhos com deficiência, eles continuam naquela sobrecarga dos 40 dias ali do resguardo, aquilo permanece a um ponto que não é só aquele cuidado propriamente dito físico. Você fica assim, quando é que meu filho vai conseguir subir a roupa dele? Isso é um ponto muito forte quando a gente leva para, por exemplo, as redes de amizades, onde tem crianças da mesma idade crescendo junto com sua filha, com deficiência, que você não vê essa criança acompanhando. Sim. E as preocupações são, assim, completamente diferentes, que a gente faz, meu Deus, eu queria tanto que fosse só essa preocupação. Exato. Ai, porque ela não dorme de dia bem. Isso. E minha filha ainda não consegue engatinhar com 15 meses, né, gente? É uma preocupação que mais profundo, né? Isso, e fala-se muito hoje na internet sobre autismo leve, que não existe. Por mais que tenha o nível de suporte 1, a gente sabe que não existe autismo leve. Da mesma forma que na deficiência intelectual, em outras deficiências, não existe deficiência leve. No mundo que a gente vive hoje, não tem como ter, né? Porque qualquer tipo de demanda que surge é uma demanda bem maior do que o esperado. Isso. Que a maternidade não é tudo igual. Porque as pessoas tentam amortizar a maternidade da mãe com deficiência, como se ela não, de fato, como as pessoas não conhecem,
profundamente a maternidade atípica, elas veem aquele recorte, elas não imaginam quais são os desafios diários que a gente passa, Exatamente. né? Que são invisibilizados mesmo, Exatamente. né? Diante da sociedade. E essa invisibilidade, né, faz com que a gente procure, inclusive profissionais como você, Priscila, a estarem aqui nesse espaço falando sobre isso. Dentro da sua prática clínica mesmo, como você nota que essa solidão, né, que a gente está aqui relatando, assim como Thaís comentou, né, dos momentos solitários e dessa sobrecarga, como é que isso afeta a saúde materna, né? Existe um grito de socorro que se apresenta, que se repete? Quais são os sinais dentro da prática clínica? Como você consegue identificar, poxa, essa pessoa que não está aguentando essa sobrecarga e nem essa invisibilidade desse cuidado? É muito delicado. Por quê? Porque normalmente esse grito de socorro chega pra gente quando essa mãe já não tá mais aguentando. Então, o que é que na minha prática eu costumo fazer? Não é protocolo, mas é uma prática minha. Na puericultura, que é aquela consulta mês a mês, eu sempre pergunto, mas você, mãe, como é que você tá? Independente de ser mãe atípica, de ser mãe típica, porque as sobrecargas vão existir. Né? Independente, umas lutas mais pesadas que as outras, obviamente, mas esse olhar atento da mãe, a gente precisa começar no cuidado com o filho. Essas mães, elas relutam muito a pedir ajuda. Por quê? Porque tem em casa a questão, tá ficando doida? Isso é frescura? Vai arrumar mais doença? Tu tá bem? Entende? Então essa mãe chega pra mim com uma olheira enorme, com uma cara de choro, de dizer, eu não tô mais aguentando. Aí esse grito de socorro já chega quando o tratamento se torna um pouco mais difícil. É possível? Sempre é possível. Mas assim, já é mais dificultoso, por quê? Porque não houve aquela coisa desde o início de preparo. É o que eu costumo dizer. Se o tratamento do seu filho não tá ali incluindo, ele não tá completo. Porque essa mãe precisa ser tratada desde o início. Assim, não é historinha de médico. É questão de comprovação científica, que o tratamento ele flui de uma outra forma quando essa mãe tá bem cuidada. Porque às vezes essa mãe tá estressada, tá gritando, tá tentando pedir um socorro da forma dela dentro de casa, né? Que às vezes é gritando, que é jogando as coisas no chão, mas ali o filho já desregula por um ambiente que tá estressor, o filho já não se sente tão seguro, aí acaba que tendo outras questões, né, de sensibilidade. Então, assim, é muito delicado. Precisa existir, como já existe nos Estados Unidos, esse protocolo do cuidado materno em paralelo ao cuidado com a criança. Aqui, infelizmente, nós não temos. Verdade. E nessa perspectiva que a gente vem comentando, eu teria para perguntar para vocês, né? Começando aqui para Thaís. Rede de apoio é quase um mantra entre mães, mas na prática ela existe? Ou está mais na teoria do que na realidade? Existe. Eu vivencio uma rede de apoio efetiva de mães, né? É uma coisa até difícil de encontrar entre mulheres, de fato, né? Que se apoiem, porque mulheres naturalmente e culturalmente têm um ranço, assim, né? Mas nós, vou até aproveitar para falar um pouco do grupo, né? Que eu faço parte. Porque, assim, você também tá muito aqui, Thaís, porque a gente quer muito passar além do autismo também. A gente tá aqui falando sobre deficiências e Thaís, ela tem uma filha que está classificada como deficiente, né, como T21, e ela foi moldando, né, Thaís foi moldando a conjuntura familiar dela a um ponto que você chegou a pensar assim, vou tentar acolher outras mães. E aí, conte pra gente como foi fazer parte dessa rede de apoio, ficar à frente disso, né? E o quanto isso é importante para outras famílias, né? Assim como você se sentiu quando entrou nesse grupo também. Como ele funciona? Isso, o grupo ele foi formado a partir da necessidade de interagir com outras famílias que também tinham crianças com a T21, né? Aqui em Mossoró eu senti muito essa escassez. Eu não conhecia absolutamente ninguém com um filho que tivesse a mesma realidade ou parecida com a minha. Então eu busquei na internet crianças daqui do Rio Grande do Norte, de Natal especificamente, que é onde eu tinha
um link maior, né? Eu viajava todo mês para Natal. Crianças mais ou menos da idade de Manu e que eu pudesse, de fato, compartilhar experiências e dúvidas com essas mães. E nós conseguimos inicialmente formar um grupo de 9 mulheres e as crianças tinham praticamente a mesma idade e eu e Fernandinha, na verdade, iniciamos esse grupo e daí foram 9 e hoje em dia são 290 mulheres nesse grupo que aborda, né, todo o Rio Grande do Norte. Para você ver como tinha pessoas desassistidas, né, precisando E ainda tem muita gente que não está, porque a gente parte do princípio de que a pessoa precisa ter a iniciativa de estar ali. Isso. Não adianta a gente ir atrás dessa pessoa, a gente precisa da iniciativa dela, do envolvimento, da abertura de fato, né, que essa pessoa tem em participar de um grupo e estar ali de fato, verdadeiramente. Então esse grupo nasceu com este propósito, em que as crianças fossem crescendo juntas e as mães pudessem também crescer juntas, formando ali uma rede. Sim. Mas os objetivos do grupo foram mudando conforme a gente foi vivenciando outras realidades. Conforme a gente foi adicionando mães a esse grupo, a gente foi percebendo que o momento da notícia era um momento de desestrutura total para essas famílias. Os médicos e a equipe de enfermagem traziam naquele momento o diagnóstico, principalmente no parto, porque existe essa realidade. Sim, de descobrir apenas no parto, né? É muito maior do que se imagina. Sim. E a gente percebia que o momento da notícia era um momento de desestrutura, um momento de real luto para essas famílias. Era como se fosse dada uma notícia de morte mesmo para essas crianças, né? De desengano. Então a gente começou a perceber que a partir daí começava-se um caminho de fato de angústias. Então a gente quis intervir nesse momento. Então nós produzimos cestas de acolhimento e começamos a ter contatos nas maternidades do Rio Grande do Norte. Nós produzimos essas cestas e nós íamos até essas famílias que nos solicitavam para acolhê-los, né? E a gente começou a desmistificar toda a T21 durante esses momentos de acolhimento, né? E temos tido bons resultados. Hoje o nosso grupo, ele tem mais outros objetivos, né? Hoje em dia a gente foca muito mais nas mães. Nós temos encontros de 15 dias, mediados por uma psicóloga da UFRN, que faz uma pesquisa também no intuito de focar nas mães, na saúde mental das mães. E esses encontros são encontros informativos com outros profissionais para empoderar essas mães, ou também de desabafo, apenas ali para contar uma demanda que ocorreu durante a semana e que ela não conseguiu lidar muito bem. Né? E ali a gente percebe o encontro, né? Uma sensação de pertencimento e, após o encontro, de fortalecimento. Então, hoje em dia a gente foca muito nas mães, não só nas crianças, mas também nas mães. Faz uma diferença muito grande, né? Quando a gente encontra realmente um porto, alguém que se identifica com a história, que vivencia, que calça o mesmo sapato, isso tem uma diferença. Porque até a abertura é mais facilitada. Você disse que vocês não focam nas crianças, mas na mãe, e de verdade, quando você foca na mãe, é o contrário. Você abrange tudo, né? Você foca na árvore e ali os frutos vão... A família acaba sendo acolhida, né? De uma forma completa. Exatamente. E para Priscila, né? Como podemos ampliar essa rede de apoio sem romantizar, Priscila? Porque há políticas públicas eficazes hoje que a gente pode falar que... É um desafio, né? Você falar de saúde mental, assim... eu pego sempre minha realidade do posto. Porque como é que eu vou falar de saúde mental, de fazer atividade física, de melhorar a alimentação, de melhorar sono, para uma mãe que tem 3 filhos, que às vezes tem um filho com autismo de grau mais avançado, que está abandonada pelo marido. Aí como é que eu vou falar de redes de apoio?
é um desafio que é diário. E às vezes acaba sendo constrangedor, sabe? Você falar disso. Porque hoje a gente não tem política pública voltada especificamente para as mães. Por isso a minha mobilização lá na Câmara dos Vereadores para poder fazer um ambulatório. Porque hoje nós temos o CER, né? Para esses atendimentos. Mas a gente não tem atendimento para essas mães. E precisa, tá se tornando realmente um problema de saúde pública, porque isso não é besteira. Eu tento acolher o máximo que eu posso no posto de saúde, mas a demanda é muito grande, é muito grande. Então, assim, hoje a gente vive também, eu digo até que é uma pandemia de mães abandonadas pelos cônjuges. Então, assim, vive com o benefício do filho para dar conta de aluguel, para dar conta de alimentação. Aí, como é que eu peço para uma mãe dessa fazer uma academia? Tem uma praça em frente ao posto. Como é que eu peço para essa mãe fazer uma caminhada em frente ao posto se não tem quem fique com essa criança? Não tem quem fique. Então, é um desafio diário, é um trabalho de formiguinha, que todo dia a gente tem que parar, respirar e se comprometer novamente com a causa. Porque se você tirar, assim, a causa por um dia de trabalho, você lança mão. Você desiste. Porque muitas vezes você luta e você não vê retorno. Só que amanhã é um outro dia. Aí amanhã você luta de outra forma, com outras pessoas, tentando adaptar de outras formas. É uma luta constante. Isso. E perpassa, eu acho, também pela capacitação desses profissionais, porque assim, como a gente não tem políticas públicas, como essa mãe não tem um suporte em casa, os profissionais da saúde, da escola, são as pessoas também que ela tem esse link e muitas vezes a abordagem não é as maravilhas. Eu escutei Thaís falando no início, que ela dizendo assim, que na época do diagnóstico, até os profissionais também não davam muito ouvidos ao que ela estava vendo. Eu vivenciei isso também enquanto maternidade atípica, de tipo, buscar ajuda também fora, no sentido do que eu observava e não ser validada. Na verdade, já não era em casa, porque eu passei 2 anos, assim, hoje já está superado, mas foram 2 anos que meu marido, justamente, ele não via o que eu via e falava assim, você tá procurando doença, você tá vendo coisa. E eu levava isso pro consultório. Quando ele ia numa pediatra, quando ele ia, eu sempre relatava o que eu ia vendo, o que ia passando, mas também não era validada ali. Ela, será mãe? Aí você já vem com aquilo assim, dentro de você tá compartilhando, e às vezes você não tem essa... Você espera um acolhimento e não tem, né? Isso, infelizmente, a gente também tem muito de profissionais médicos. Eu tenho relatos, assim, de pacientes que foram a médicos e começaram a chorar, porque às vezes você só quer aquele acolhimento, botar pra fora, e ela começou a chorar. Aí a médica pegou e disse assim: engula seu choro, deixe pra chorar com o psicólogo. Gente, são muitos relatos. A falta de preparo mesmo. A pessoa já vai buscando um acolhimento, aí recebe um negócio desse. Aí essa pessoa, o que é que ela tende a fazer? Não vou procurar mais ajuda, vou ficar no meu canto, que é melhor. Só que as coisas vão se acumulando e uma hora elas explodem. Muito, Pris. Muito. E assim, o que vocês colocaram é importante, porque validar o que uma mãe está falando é, assim, extremamente significativo, porque nenhuma mãe quer estar no posicionamento de, eu tô aqui, meu filho tem alguma coisa. Verdade. Nenhuma, né? É até uma coisa que eu sempre digo, né? Tem muita amiga minha que diz assim, eu acho que isso, eu levo muito isso. Diz assim, Débora, ainda bem que foi com você, porque eu não aguentaria. Ou uma coisa assim, outra, né? E você pensa assim, cara, ninguém tá aguentando. Ou diz assim, Deus só dá filhos especiais para mães especiais. Eu não queria ser especial. Aquela velha frase, né? Mas assim, de verdade, você olha para essa frase e você entende uma conjuntura política, social, porque você olha e diz assim, aonde está existindo alguma coisa especial, né? Porque, assim, especial é pastel. Pizza de um sabor tal, misturado. Né? Exatamente, mas assim, se é especial, todo mundo quer. Quem é que quer estar no meu canto? Ninguém. Não é especial. É doloroso. E ninguém está conseguindo passar por isso, né? Eu falo muito sobre um exemplo, né? Quando diz assim, ainda bem que é com você, acho que eu não aguentaria isso. Acho que eu não suportaria isso. Mas nenhuma mãe que está nessa posição está suportando. E aí eu levo muito um exemplo de Rio, acho que Priscila já escutou dizendo isso em uma outra palestra que eu participei com ela, mas é muito verídico. Tipo assim, eu digo para minhas amigas que dizem assim, ainda bem que foi com você, Débora, eu
Não aguentaria. E eu digo muito assim, imagine que você tá num canto. Você tá sozinha com seu filho. E lá nesse canto passa um rio. Você não conhece esse rio, nem você nem seu filho sabem nadar. Aí seu filho se solta de você, corre e pula nesse rio. O que é que você faz? Você faz o quê, Samir? A gente pula, né? Igual eu pulei. Igual o Thaís pulou. A gente pula. O rio é a deficiência. Você não esperava, você desconhece. Seu filho também. Mas ele pula. E você vai. E toda mãe faria o mesmo que a gente faz. E ninguém queria estar no nosso lugar, porque a gente desconhece aquele rio. A gente não sabe onde ele vai levar, a gente não sabe as características desse trajeto. Exato. E a gente não sabe o que nosso filho vai E encontrar no ali meio é dele. o esforço um físico de mistério. segurar, é o esforço emocional. E as pessoas estão assim, ei, parabéns, você é forte e você consegue. E a gente tá se afogando. É até uma imagem da internet, né? Que tem a mãe com a mãozinha lá Pra fora. cima e o pessoal É né, desse empurrando. jeito. E, na verdade, Débora, eu vejo muito isso aí como uma forma das pessoas demonstrarem um falso envolvimento, uma falsa preocupação. Não existe um real envolvimento e uma real preocupação quando as pessoas falam isso pra gente, né? Porque quando a gente percebe que a pessoa de fato se importa, é quando ela pergunta, e aí, como é que foi? Como é que tá? Ele conseguiu, de fato, engajar naquela terapia? Ele conseguiu evoluir aquele ponto específico que você me falou? E eu tô lembrando, né? Mas a pessoa, ela não sabe o que dizer, ela não se envolveu como deveria, e ela vai e fala, rapaz, você é top, você top é a demais. guerreira. Ainda bem que é com você, porque Ainda você bem, consegue. porque você, uma mãe dessa, você é perfeita para os seus filhos, né? Exatamente, mas de verdade, o que a gente quer escutar é assim, ei, eu sei que tá difícil, tá no seu canto, o que é que eu posso fazer aqui para ajudar Isso. você? Exatamente. O que é que eu posso fazer dentro da minha realidade para lhe ajudar? E aí eu queria até voltar isso para Priscila agora. Você, enquanto psiquiatra, enquanto médica, né? A gente sabe, e a gente tá aqui conversando, que só o amor não basta, né? As pessoas demonstraram uma coisa ou outra, ou a gente mesmo ter só amor não basta. Como você falou, você não pode dizer a uma mãe que não tem ninguém que fique com o filho dela para ela ir caminhar, ou para ela ir fazer uma academia. E até porque medicação só também não resolve nada, né? Mas assim, não ter estrutura e não ter políticas públicas faz muita diferença dentro da realidade materna. E aí, quais foram os gatilhos que fez com que você escrevesse uma proposta para apresentar, né? Uma proposta ambulatorial que o SUS pudesse atender essas mães? Eu sei que uma proposta assim, ela não vai atender todas as vertentes sociais, né? Não vai. Mas assim, só em ser voltada ao SUS e para que aquela pessoa que não tem nada, ela minimamente tenha um acesso de abertura a algum tipo de acolhimento, isso faz diferença em que sentido? E, tipo assim, quais foram os gatilhos que fez com que você dissesse assim, eu tenho que escrever esse projeto aqui, e eu tenho que levar à frente. E de verdade, você acredita nisso? Quais são as possibilidades, assim, Priscila, que você diz, olha, isso aqui pode ser viável se existir isso? Eu acho que o primeiro gatilho foi dentro da faculdade. E desde o início da faculdade eu participava de um projeto de extensão, que era o Protea, com a doutora Áurea, né, neuropediatra, que a gente trabalhava muito o acolhimento dessas famílias. Uma vez por mês tinham encontros, cada encontro tinha um tema específico. E como eu já era mãe na faculdade, a gente começa a olhar as mães de uma outra forma diferente. É impressionante como a gente acolhe o sentimento de outra mãe, né? E ali eu já fiquei, né, matutando, porque lá na Faculdade de Medicina da UERN, nós temos muitos ambulatórios. Eu já ficava pensando, por que não seria legal ter um dia de ambulatório para essas mães? Só que enquanto aluna a gente foi deixando passar. Meu trabalho de conclusão de curso foi uma análise da sobrecarga e do estresse materno. Então eu tô sempre nessa linha. Quando eu entrei no profissional, né, que eu sou residente de medicina de família, minha área de atuação é saúde mental materna, eu comecei a perceber o que é que está acontecendo. Os diagnósticos estão aumentando. Muito, né? E tá chegando assim no posto. Muitos. Aí você para pensar, tá certo, tá sendo diagnosticado. Mas como é que tá sendo esse tratamento? Como é que tá fluindo?
Ok, o diagnóstico está fechado, tá com o laudo, mas é a família. Fica acolhida de que forma? Essa mãe faz o quê? Porque as mães chegam assim, tá aqui o laudo. Perdidas. Elas não sabem o que fazer, nem com elas e nem com os filhos. Porque até as terapias para os filhos são escassas. Assim, não tem como a gente dizer que eles têm uma cobertura total, porque não tem. Porque não tem profissional adequado, porque não tem espaço, porque não tem estrutura. Essas mães, elas estão ficando cada vez mais perdidas aonde procurar ajuda. E a questão de procurar um profissional particular também é muito limitada. Tem umas que entendem a necessidade e realmente buscam, mas não é a realidade da maioria. Não é. Então foi que quando eu comecei a pensar, não, tem que sair, nós temos o CE, nós temos os CAPs, nós temos as próprias UBSs, por que não uma sala a mais para acolher essas mães? E eu acho assim, Débora, sinceramente, eu acho que é muito possível, sabe? Inclusive, eu acho que não demora a sair esse ambulatório. Minha única preocupação é de que forma será conduzido. Porque não é jogar um médico lá e dizer que trabalha com saúde mental. E a mãe chegar e sair com uma receita, porque isso não é acolhimento em saúde mental. Porque nem sempre ela precisa de uma medicação. Minha única preocupação é quem vai estar à frente disso e de que forma vai ser acolhida essa mãe. E de que quando vai sair. Porque realmente o poder público precisa querer e entender que é necessário. Porque se hoje a gente já está com um boom de diagnósticos e os locais de atendimento superlotados, vocês imaginam em relação à demanda dessas mães. Então, são essas coisas. O poder público precisa entender que isso é para ontem e o poder público também precisa estar ciente da necessidade do preparo do profissional que vai estar à frente disso. Porque se for para passar mais medicação, o que já está cheio, né? E assim, não é dopar uma mãe, é você dar suporte, é você acolher. Isso. A medicação não resolve. Verdade. Porque não vai tirar o autismo daquela criança, não vai tirar a T21 daquela criança. A medicação não vai resolver. Mas ela vai ajudar essa mãe a enfrentar isso mais fácil. Mas essa mãe precisa ser ouvida, precisa de psicoterapia, precisa de uma atividade física. E é possível a gente fazer isso, sabe? Eu acredito que seja possível, mas precisam querer antes de mim. Isso. E eu pensando aqui, enquanto espera os filhos ali, né? Aliás, enquanto o filho está no atendimento, a gente costuma ir nas clínicas de terapias e sempre tem aquele grupo de pais ali, que na maioria são mães que estão ali esperando. E é incrível como se já estabelece uma rede de apoio ali. Eu visitei uma clínica que era particular e achei interessante que a dona da clínica colocou um redário. Redes. Eu sei. Né? E tem um cafezinho lá também. Uma coisa simples, mas que Besteirinha, né? uma coisa pequena, mas que já proporciona um ambiente que aqueles pais chegam da rotina cansativa, se deita ali na rede ou conversa com a outra mãe, pega um cafezinho, uma coisa pequena, mas que faz uma diferença. Então, se pensasse desde o acolhimento dessa clínica, a gente vê clínicas muitas vezes que não quer nem que os pais fiquem, infelizmente, ou que não quer esse contato que o pai fica ali por perto, ou a mãe, mas a gente vê a importância desses espaços terem também essas estruturas físicas que proporcionem essas redes de conversas entre eles, esse cuidado, pode ser um cafezinho, pode ser um lugar de descanso, Uma terapia em grupo. Uma terapia em grupo, algo que proporciona um autocuidado ali também. Facilita para a mãe, porque a gente sabe que é muito difícil a mãe arrumar um outro horário para sair para ser cuidada, né? Então você já aproveita aquele tempo que tá ali com o filho e aborda essa mãe. Dá para fazer, sabe? Dá para fazer muita coisa. E assim, a gente nota como o apoio é indispensável, porque assim, você está falando aí, a gente, de verdade, cientificamente, a gente sabe que a medicação, ela não vai ajudar a resolver uma situação de nada. Às vezes a terapia, a gente pensa, eu estou indo para terapia, mas não resolveu minha vida não, e não vai resolver, né? Porque a terapia, ela vai fazer com que você lide melhor com aquilo, e eu acredito muito que a rede de apoio, ela se fortifica muito, né, nessa questão de validação, de firmar um propósito. Aí Thaís trouxe aqui a rede de apoio de T21 e eu acho fantástico, porque assim, são pessoas que não tinham um espaço de escuta, são pessoas, tipo assim, não é uma atividade direcionada como um ambulatorial no SUS, por exemplo, que eu acredito que atenderá uma grande quantidade de pessoas, sendo viável, né?
indo para frente essa proposta. Mas assim, eu vejo rede de apoio na minha vivência, assim, eu antes de conhecer pessoas do círculo atípico, era como se eu vivesse fora do mundo. Eu era de Marte, sabe? Ou Júpiter. Tipo assim, é tanto que você chega num canto, ninguém entende porque você não vai descer, ninguém entende porque você chegou e você só disse oi e saiu chorando. Ninguém entende porque você recebeu a ligação e gente, Você não se sente pertencente. não posso aqui. E tipo assim, quando você encontra outras mães que conversam aquela mesma língua sua, você diz assim, ei, eu posso ir tomar um café, isso eu posso depois de um almoço. De 1 às 2, pode? Isso eu posso de 1 às 2, posso. Tipo assim, se você for dizer isso a outra pessoa, tipo assim, eu tenho pessoas da faculdade, não fiquem com raiva de mim, pessoas da faculdade. Mas tipo assim, que chamam, né, e tudo pra conversar e tal, vamos pra isso, vamos pra aquilo. E quando você, ei, meu horário é esse, ou vamos nessa hora. Menina, isso aí é depois do almoço. Depois do almoço, a pessoa vai se deitar, a pessoa vai. Tipo assim, mas se você disser isso pra uma mãe atípica, ela assim, vou ver se eu consigo esse também. Vou ver, tipo assim, você se sente abraçado de certa forma, e muitas vezes, e eu queria, isso não tá nem em pauta, mas eu queria até voltar isso a Thaís, que é uma coisa que a gente conversa, né? Tipo assim, muitas vezes dentro da maternidade atípica, a gente vê muito profissional redirecionando nossas rotas sem validação familiar, né? Sem assim, ele considerar o que é mesmo a nossa vivência, o que é a nossa realidade. E eu sei que Thaís está indo por um caminho assim, tanto de escutar outras mães e de dizer assim, o que é que você acha que dentro da sua realidade vai fazer diferença? Porque a gente vê os nossos filhos com um boom de terapias enormes que nos desgastam a um nível físico e mental, e às vezes você precisa só ser mais redirecionado, né, para que você não se estresse tanto a um ponto que você não consiga comportar aquela rotina e seu filho também não. E isso, a rede de apoio também é muito importante, porque você começa a validar que não só um médico, e eu não estou descredenciando médico nenhum, nem profissional nenhum, mas eu estou dizendo que quem vive uma determinada realidade sabe escolher assim, isso aqui para mim é importante, isso aqui não é, né? E aí eu queria que Thaís comentasse o como ela foi indo para esse lado assim de poder escutar outras mães e dizer assim, realmente valide isso aqui que você observa na sua realidade, e o como isso é importante realmente para a nossa saúde mental, né? Hoje você está aqui e eu sei que você reorganizou sua rotina a um ponto de, nesse momento eu não vou atender agora. Nesse momento eu vou estar com meus filhos, né? Como isso é importante, tanto dentro da sua família, como para você ser validada em outras redes de apoio, assim como você está à frente da sua. Isso, da profissão, você fala, Isso. né? A minha profissão, ela vem após a maternidade. Antes da maternidade, eu tinha uma produção, assim, de 100%. Né? A gente vive nessa vida mais produtiva, que é muito bem aceita diante da sociedade. Isso. E é o que a sociedade prega, porque a mulher, ela precisa, de fato, estar ativa e produzindo. Depois que Manu nasceu, tranquilamente, isso acabou se ressignificando. Eu não pude estar 100% enquanto profissional fonoaudióloga. Né? Eu também não era fonoaudióloga dela, sempre deixei isso muito bem claro. Ela tinha outros profissionais. E ao longo desses anos, desses 4 anos, a minha profissão ela vem tendo vales e colinas, né? A gente sempre vem tentando se ressignificar momentos, na verdade. Existem momentos em que minha profissão estava, de fato, indo tudo bem, mas eu precisei puxar as rédeas e voltar ao que era mais importante, que era a minha família, né? Dentro de casa. E hoje é um desses momentos que eu precisei, de fato, novamente suspender o consultório para dar atenção a demandas mais específicas, né, principalmente de Manuela. E esse momento, de fato, eu ainda estou ressignificando
sendo protagonista do caminho de terapias dela, do desenvolvimento dela. Eu falo muito isso para as famílias. A família tem que decidir, a família tem que estar à frente desse manejo, desse planejamento de terapias, porque o médico ele vai saber tecnicamente do que a criança precisa, mas nem sempre aquilo cabe na rotina familiar, nem sempre aquilo cabe na dinâmica da família, isso, no financeiro. Adoece a família, Adoece, né? Exatamente, porque cada família tem sua dinâmica, tem sua história, cada criança tem seu desenvolvimento. E até uma pauta da quinta-feira passada agora, foi a reunião de grupo, de acolhimento do nosso grupo, foi justamente uma mãe muito aflita porque ficou sem o plano de saúde e que a filha estava há meses sem terapias, porque ela não tinha condições financeiras de custear essas terapias no particular, e que ela estava angustiada porque ela deixou perder o plano. E eu disse a ela, eu fiz, olha, a gente tá aqui para tentar fazer o melhor por eles, mas isso não quer dizer que só o fato de você perder o plano vai gerar uma pausa nas terapias dela. Isso foge do nosso controle de mãe, né? Isso pode ter acontecido outra coisa, o profissional foi embora da cidade, a criança ficou sem TO. O profissional foi para outra clínica porque o plano descredenciou, ficou sem fono. Então isso foge do nosso controle e a gente precisa acolher essas situações também. A gente não está totalmente no controle de tudo e a gente precisa também confiar no nosso filho, né, de que ele vai desenvolver. Exato. E foi uma coisa que eu deixei muito claro assim nessa reunião, que algo que veio se amadurecendo ao longo dos anos com o Manu, que nenhum profissional ele vai ser determinante no desenvolvimento do nosso filho. O mais importante está em casa. A mãe precisa estar muito bem, a família precisa estar numa dinâmica muito boa para que sim, esse filho se fortaleça e que consiga assim desenvolver nas terapias. A gente fica aflita, né, nesses pensamentos realmente, mas quando a gente para pensar, quem passa mais parte do tempo com eles somos nós. Exatamente. Então nós fazemos toda a diferença. O profissional está ali 40 minutinhos. Muitas vezes uma vez na semana. O mais importante é em casa. E por isso que a nossa saúde realmente importa, né? Demais. E aí a gente tá se encaminhando aqui para o final dessa conversa que foi tão produtiva de verdade, né? E aí eu queria passar a palavra às nossas convidadas para que a gente pudesse encerrar pedindo que elas deixassem uma mensagem, né? Priscila, eu queria que você, fora a mensagem que você vai deixar de fechamento, eu queria dizer que você passasse para essas mães que nos assistem agora o como é possível, sim, que a gente, mesmo dentro da nossa realidade mais sofrida, né, que a gente procure ajuda, que a gente procure redes de apoio, que a gente procure ser validada de alguma forma, até no nosso sofrimento, porque isso faz com que a gente siga no rio, mesmo se afogando, mas a gente segue. Né? Segue pedindo socorro e segue, né? Exatamente. Eu acho isso muito importante. Eu ia até pegar um gancho do que a Thaís disse no início, em relação à entrada no grupo, né? Que a família precisa procurar o grupo. Do mesmo jeito, eu sempre falo com minhas mãezinhas que elas precisam querer também, né? Porque assim, quem tá de fora, a gente vê a necessidade do suporte, do autocuidado, muitas vezes da necessidade de iniciar uma medicação, mas ela precisa querer. Ela precisa confiar no tratamento. Ela precisa confiar no profissional. Infelizmente, hoje eu tenho muitas mães que têm acesso livre a mim lá no posto, mas, sabe, com muitas queixas. Essa medicação não deu certo. Essa medicação não dá certo. Isso aqui não dá certo pra mim. Mas, poxa, você tá tentando? Né? Você usou essa medicação os 45 dias do jeito que eu pedi antes de me dar um retorno? Não, usou 3 dias e quer parar. Então, assim, tem a nossa parte do acolhimento, da orientação, mas todo mundo precisa querer, né? Buscar ajuda e seguir firme no tratamento. Se não confia no médico que está lhe acompanhando, troque, mas não deixe de ficar sem o acompanhamento, porque é possível.
É como o espectro do TEA. Cada mãe também vai ter um espectro de uma realidade, né? E as coisas, elas podem se adequar. Eu tenho muito orgulho da medicina de família, por quê? Porque ela traz essa formação mais humana na gente. Então, a gente não joga um tratamento, a gente faz um plano de tratamento. E esse plano de tratamento é conjunto. Então, esse autocuidado, a gente pode fazer formas para se adequar à realidade dessa mãe. Não vamos fazer tudo de uma vez, medicação, atividade física, terapia. Vamos nessa primeira parte do tratamento, cuidar da sua cabeça. Vamos ajustar a sua ansiedade, vamos ajustar seu quadro depressivo com a medicação. Na segunda etapa do tratamento, vamos ver como é que tá a terapia, saiu do papel, entrou com encaminhamento. Na terceira parte do tratamento, cadê? Já conseguiu fazer caminhada 2 vezes na semana? Foi pra academia? Malhou meia hora? Porque se pra quem não malha nada, você malhar meia hora 2 vezes na semana já tá muito bom. Então, assim, as coisas, elas podem ser adequadas na realidade. O que é que não pode? Deixar de procurar ajuda, que é fundamental. E o que eu digo para essas mães é que nenhuma delas está só, né? Pode ser que não tenha rede de apoio na família, mas você pode encontrar uma rede de apoio no posto de saúde, seja com o médico, seja com a enfermeira, seja com a psicóloga, seja com um colega. Ai, não tenho uma mãe, um irmão, mas você tem um amigo, sabe? E tente também se livrar daquilo que lhe faz mal, porque muitas vezes a gente está amarrada numa coisa que é só lhe segurando, sendo um peso a mais na sua cabeça, sendo um gatilho para a crise de ansiedade, e é momento de olhar para si. Até para a questão do tratamento do filho. E dá certo. Com o tempo dá certo. É um trabalho de formiguinha. Nada é para ontem. É tudo muito lento, mas é progressivo. E é possível. E você falando, eu me vejo assim, quero me encostar com ela. Não, mas eu me vi em muitas falas dela, assim. Por eu não ser... Eu sempre falo que não fui validada ali no início por meu marido, né? Porque meu marido, eu acho que tinha um medo muito grande também. E a forma dele reagir talvez fosse essa negligência. Não, ele não tem, você tá vendo coisa, e aí isso se armava contra mim, que já estava no sofrimento. E é interessante que a partir do momento que meu marido passa a validar, eu começo a perceber uma melhora no meu interno, tá entendendo? Você no meu dividiu interior. a carga. Se vocês virem um registro dessa minha época, em que eu estava nessa conjuntura, o meu sobrepeso, eu nunca tive um peso tão alto. Os meus episódios de choros intensos, frequentes, e muita gente via diferença em mim, né? Dizia que eu estava diferente, e só Deus sabe o que eu estava passando, porque por eu não ser validada, você vai também se fechando, né? É algo que você não controla, você vai se fechando para as pessoas, calada, né? sendo calada, exatamente. E as suas madrugadas choros, né? Continuo chorando, às vezes outros choram, mas é diferente agora. Um tempo desse eu estava chorando na madrugada com medo, que eu acho que toda mãe passa quando a gente pensa muito no futuro, como será, e eu me pego muitas vezes nesse lugar. De tipo, como vai ser no futuro? E aquele pensamento me invade, eu choro muito. Só que agora, pronto, eu já fui acordada na madrugada por ele. Disse, Emília, o que foi? O que é que você tá chorando? Aí eu não digo ali, mas no outro dia eu digo do medo, né? Mas só em eu poder dizer e falar, tipo, algo que eu já não vivenciei em outro momento, né? Então, assim, eu também deixaria, só para complementar, que quem tá perto, né? Quem tá perto, busque ser essa diferença, buscar informação, né? Meu marido tinha um medo, mas a partir do momento que ele passou a conhecer, a se informar, que ele foi ampliando o horizonte, ele sabe que precisa desse suporte. Assim é a família que tá perto, assim são os amigos. Eu tenho uma amiga que ela não tem filhos atípicos, mas uma das formas que eu me senti mais acolhida por ela foi uma vez em uma conversa. E ela disse assim, eu não tenho o que falar, porque eu não vivencio isso. E ela ficou calada, mas ela me escutou. Ela não ficou, mas lá em casa é assim, porque normalmente quando a gente vai compartilhar... Mulher, mas o meu também faz isso e isso. Toda criança faz isso, toda criança é assim. Então, ela teve essa sabedoria de silenciar, porque às vezes eu acho que é só isso também. Que às vezes eu digo assim, mas eu não preciso que você resolva nada, eu só quero chorar. Então faz muita diferença. E foi essa mesma mãe que quando eu tava com a mais nova no hospital, perguntou, eu posso trazer Davi para ficar com minha filha, para brincar aqui? Pegou ele, que ele tava sentindo falta da rotina da casa, eu tava internada com Elisa.
E isso me marcou muito, porque um convite assim, a gente nem espera, Um né? abraço no coração da gente. A gente nem espera esse convite assim. Ela disse, eu vou pegar ele pra ele passar o dia aqui. Então, essas coisas assim fazem uma diferença Muito grande. muito verdade. grande. E buscar, e realmente querer buscar essa ajuda. E para a rede de apoio eu diria validem, porque isso faz a Faz gente muita diferença. agir, se mover, porque quando a gente não é validada, a gente se fecha. É. E aí esse se fechar traz adoecimento. Muito. Traz adoecimento para a mente, e isso eu vi também externar no meu corpo. É um eu tinha reflexo. o sobrepeso que eu falei, a questão coceiras, Uhum. ansiedade que me dava irritação na pele. Eram tantas coisas. Move todo um organismo, né? Move. E aí eu tanto queria agradecer a Priscila, né, pela participação, como queria me voltar e agradecer também a Thaís, que foi uma pessoa que adentrou na minha rede de apoio ultimamente, né? E que eu queria que ela deixasse uma mensagem, o como é importante que você falou que é importante que as pessoas procurem essa rede, e o como essa rede ela pode ser importante, já agradecendo a sua participação de trazer essa realidade de que existe sim rede de apoio. E mesmo que ela não esteja ali em uma conjuntura, isso aqui é o adequado para tudo, mas ela está ali para validar mães, famílias, né? Eu até ouvi e fiquei refletindo sobre o que Priscila falou, né? De fato, a mãe se permitir ser ajudada. Nós temos uma dificuldade em nos permitirmos entrar em grupos, em filtrar o que aquele grupo de fato vai ser positivo para nós. Haverão pessoas de diversas, né, crenças, diversas realidades, e para a gente extrair o melhor dessa rede de apoio, até de uma amiga que talvez não entenda de fato, né, a conjuntura do que é o TEA, do que é a T21, e que talvez nem saiba como ajudar, ela se permita ter aquela ajuda que a pessoa está propondo, né? Que claro que seja algo coerente, mas que se permita, conforme essa pessoa vai entrando na nossa vida, ela vai entendendo mais como é que acontece, as especificidades. Eu tenho poucas mesmo. Mas eu tenho grandes pessoas que não sabem de nada de T21, mas sabem, no mínimo, como ajudar, no que dizer. E eu acolho, apesar de erros na conotação, às vezes apesar de erros na própria fala, eu tento extrair dali o melhor para mim, né? Até a ponto de me proteger enquanto mãe. Porque eu sei que nem tudo vai ter uma segunda intenção. Verdade. Nem tudo vai ter preconceito ou capacitismo. Às vezes, até se a gente não estivesse na posição que a gente está, a gente falasse ou agisse como os nossos amigos agem sem viver, Exatamente. né? Então, se abrir a proposta de dizer assim, como é que eu me dirijo? Como é que eu falo? Me diga aí, por favor. E ser agente transformador de pessoas. Exatamente. Nos ambientes que a gente habita. Nós temos essa missão de trazer informação para na nossa rede familiar, para nossa rede de amigos, para até pessoas que de fato acham que sabem sobre a deficiência. A gente precisa se informar, se empoderar. Esses grupos de apoio, eles têm uma riqueza em relação a isso, porque hoje em dia a internet ela está aí para a gente extrair o melhor dela, tem muita informação, então que a gente utilize esses momentos, essas pessoas de forma mais positiva possível. No grupo eu vejo muito essa queixa de que eu sofro muito preconceito, as pessoas não sabem lidar com meu filho, as pessoas diminuem meu filho, mas a gente precisa também entender que nem tudo tem preconceito. Muitas vezes é falta de informação e a gente precisa estar ali como agente de transformação dessas pessoas e da sociedade, consequentemente. Buscar informação também é prova de amor. Às vezes você vê o avô ali, a avó, que não teve ali acesso, buscando conhecer, buscando se informar. Tem coisa mais liberta e não é uma coisa que ninguém lhe tira. Exatamente. É verdade. E você, né? A gente tá aqui terminando essa conversa super rica, né? E eu convido você, mãe, que está nos escutando, que não se sinta só, né? Eu sei que as redes, elas podem parecer invisíveis, né? Quando a gente está passando por várias demandas que a gente não consegue suportar.
mas as redes estão aí se costurando entre ambulatórios no SUS, entre postos de saúde, entre amizades, Entre docinhos que chegam aqui. Isso, exatamente. Adoção. Na sua linguagem de cuidado, como doce, como redes de apoio, como grupos que se fortificam e amizades que você possa ter aí do seu lado, tente puxar isso para você. Essa rede não é invisível de verdade. Né? Se sinta acolhida e de verdade, muito obrigada por estar hoje aqui entre nós, né? Nessa conversa tão rica e tão proveitosa. Exatamente, você não está sozinha, estamos no mesmo mar, ainda que em barcos diferentes, né, em portos diferentes, mas no mesmo mar. Então, dê esse primeiro passo, busque ajuda e pode contar com a gente aqui. Um abraço e até o próximo episódio.